Dando continuidade, então, um outro dispositivo que cumpre nos analisar diz respeito à competência para os pedidos de tutela provisória, tá? Que é o artigo 299 do CPC. O 299, ele dispõe da seguinte maneira: a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Tá? Então, quando nós fizermos um pedido de tutela provisória incidental, é o juízo da causa, né? O juiz que já foi sorteado e que já encontra-se analisando o processo, quando há urgência, né, a necessidade da tutela, o próprio pedido de tutela poderia ser uma tutela de evidência, né, quando se enquadra nas hipóteses lá, vamos supor o réu usando de manifesto propósito protelatório, né, então o pedido dessa tutela de evidência, o pedido da tutela provisória de urgência será feito ao próprio juízo da causa, tá? Se ela é incidental porque ela foi colocada na mesma petição inicial que o pedido de tutela definitiva, né, uma petição inicial completa, com todas as razões de fato, de direito, as provas, né, e ali os pedidos de tutela provisória junto com o pedido de tutela definitiva, nesse caso observamos as regras de competência. O juiz que analisa o pedido principal é o juiz competente para analisar o pedido de tutela provisória, ok? E também diz aqui o caput do 299, que quando o pedido for de tutela antecedente, então de tutela de urgência, né, pessoal, antecipada ou cautelar, requerida de maneira antecedente, diz o 299 que o juízo competente é o juízo que vai conhecer do pedido principal. Tá? Então, como eu mencionei, aquele que conhece do pedido principal, que é o juízo competente para análise do pedido principal, vamos supor que é o juiz do domicílio do réu, né, seguindo a regra geral, é o juízo do domicílio do réu que também deverá analisar um pedido de tutela provisória antecedente. Tá? Então eu irei fazer a distribuição, né, dessa petição inicial junto à comarca, junto aos juízes competentes de acordo com as regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil. Tá? Então, quem tem competência para analisar o pedido principal é o juiz competente para analisar também o pedido de tutela provisória. Ok? Quanto a isso, acho que não temos maiores dificuldades. Diz ainda o 299 que, ressalvada a disposição especial, nas ações de competência originária do tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Tá? Então, se o pedido de tutela, né, surge já na fase recursal, vamos imaginar que é durante o trâmite do recurso que surge a urgência, né, o perigo de dano, o risco ao resultado útil do processo, então esse pedido de tutela provisória ele vai poder ser apresentado em sede recursal. E eu vou apresentar onde? Junto ao tribunal, onde o meu recurso vai tramitar, né, onde o meu recurso tramita neste caso. Né? Se o recurso ainda não foi apresentado, o pedido de tutela provisória deve ser encaminhado ao mesmo juízo competente para análise do recurso. Tá? Então, se são processos de competência da Justiça Estadual, eu vou endereçar esse requerimento ao Tribunal de Justiça, né? Que compõe aí os tribunais da Justiça Estadual. Né? Se é da Justiça Federal, eu vou ao TRF, né? Da minha região, da região cuja competência é para análise do caso concreto. Tá? Então eu sempre vou observar essas regras quando falamos de tribunal. E quando é de competência originária do tribunal, né? Porque nós falamos que podemos requerer tutela provisória em sede de recurso. Mas e quando ela será requerida num processo de competência originária do tribunal? Como acontece nos processos de improbidade administrativa contra prefeitos. Né? As ações propostas contra os prefeitos no exercício do mandato, então, né, essas autoridades no exercício do mandato, autoridade municipal, a competência para as ações de improbidade administrativa é no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Tá? Então é lá que eu vou fazer um pedido de tutela provisória. Por exemplo, nas ações de improbidade é muito comum um pedido de tutela provisória de indisponibilidade de bens. É uma tutela cautelar, né, que tem por finalidade acautelar o direito ao ressarcimento do erário, né? Tornar indisponível os bens da autoridade, do prefeito no exercício do mandato, como forma de acautelar o direito ao ressarcimento do erário, caso haja uma condenação por improbidade administrativa. Tá? Então essa cautelar de indisponibilidade de bens, esse pedido de tutela provisória de urgência cautelar, ele deve ser apresentado no tribunal competente para análise da ação originária, né, para análise do pedido principal, né, que seria o pedido de condenação por improbidade nesse exemplo dado. Tá? Então, no Tribunal de Justiça, né, que é o tribunal competente para originariamente analisar as ações de improbidade em face de detentores de mandato, né, de mandato eletivo, no exercício de um cargo público, essa ação deverá ser proposta no Tribunal de Justiça. E lá cabe o pedido de tutela principal, caberá também a análise do da respectiva turma, né? Nessas ações de improbidade vai para uma das câmaras de direito público, tá? Então quando é feito o sorteio lá, a distribuição, né, da ação, vai cair numa determinada câmara e o relator daquele processo então é que irá analisar o pedido de tutela provisória, ok? Beleza? Feito essas colocações, né, pessoal? É isso que nós mencionamos aí no slide 18, que trata do artigo 299, tá? Então, a tutela provisória, seja antecedente ou incidental, ela será requerida ao juízo competente para análise da tutela definitiva, né, para concessão da tutela definitiva, para concessão então de uma sentença que reconheça o direito da parte, né? E nos casos de recurso ou de competência originária do tribunal, a competência para análise do pedido de tutela provisória será do tribunal competente para analisar o mérito do recurso ou o mérito da ação originária, da ação de competência originária do tribunal, salvo se houver alguma disposição em contrário, ok? Tranquilos? Feito essas considerações, né, pessoal, 299 é o artigo que encerra as disposições gerais aí das tutelas provisórias. Vamos então começar a falar da primeira espécie de tutela provisória, que é a tutela de urgência, né? Depois trataremos da tutela de evidência, tá? A tutela de urgência, como nós já comentamos, nós temos dois tipos: tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar, tá? Como também já mencionamos, para que elas sejam concedidas, devem preencher dois requisitos. Primeiro, o da probabilidade do direito, né, a noção de que o direito da parte requerente ele é provável, e o perigo de dano, né, o chamado periculum in mora, né, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre eles, sobre esse dispositivo, vamos fazer a leitura do artigo 300, né? Diz assim: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Então, o juiz, né, conforme menciona esse dispositivo, ele analisará a presença desses dois requisitos, desses dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência, tá? Seja antecipado ou seja cautelar, qualquer uma dessas espécies tem esses mesmos requisitos. A probabilidade do direito, que antigamente era denominada de fumus boni iuris, né? E também o risco de resultado útil do processo e perigo de dano, o que antes era denominado de periculum in mora, tá? A probabilidade do direito significa que o juiz ele deve se convencer que o direito da parte, o direito pretendido pela parte no processo, ele é provável, né? Existe ali uma probabilidade de ganho, né? Uma maior probabilidade de ganho ao autor, tá? Então, nesse caso, o direito sendo provável, o juiz ele vai poder conceder se houver também o requisito da urgência, né? Do periculum in mora, tá?
concedendo uma tutela até com base nessa cognição sumária, né? Nessa análise superficial que o juiz faz até esse momento do processo, podendo até mesmo conceder uma tutela ouvindo apenas uma das partes, né? Então demonstrando que não é uma cognição exauriente, ouvindo todos os envolvidos, em respeito ao contraditório, né? Deixando exercer o contraditório, depois a produção de provas, né? E aí então fazendo uma análise mais aprofundada, com uma cognição mais aprofundada, exauriente, né? Na tutela provisória a cognição é superficial, tá? Com relação a isso, diz a doutrina, é o Marinoni que nos fala, né, com relação a esse primeiro requisito da probabilidade de direito, que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica. E o que significa isso? Aquela probabilidade que surge pela confrontação das alegações e bem como das provas com todos os elementos disponíveis dos autos, tá? Então é nada mais do que confrontar as alegações com as provas e demais elementos que constam dos autos. Aí sim o juiz vai ter, de maneira superficial ainda, não aprofundada, uma noção se o direito da parte é provável, se ela tem, né, realmente o direito de buscar aquela pretensão em juízo, tá? E com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in mora, né, que nada mais é do que a urgência propriamente dita, né, ela ocorre quando a demora na decisão, a demora na obtenção de uma tutela jurisdicional, ela possa comprometer a própria realização imediata e futura do direito, tá? Então pode, se for aguardar até o momento da prolação da decisão definitiva, né? Se for aguardar essa decisão, pode haver um risco de dano, né? Ou pode o processo deixar de ser útil para a parte, né? Havendo ali um risco, né, de que o processo se torne inútil, tá? Então, conforme menciona o Marinoni, né, é necessária no sentido de não poder esperar, né? Porque caso haja ali a tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível aguardar a tutela definitiva sob pena de um ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, né? Ou na hipótese de gerar um dano, né? Não ser um dano reparado ou até mesmo reparável no futuro, tá? Conforme explica o Marinoni nessa lição doutrinária, ok? Beleza? Então volto no próximo vídeo para falar dos parágrafos aí do artigo 300.